Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos com Martin Armstrong, economista, fundador da Armstrong Economics e um dos grandes analistas de previsões econômicas. E eu acrescentaria que uma das coisas que tornam Armstrong especialmente interessante é que ele não analisa apenas os mercados de forma isolada. Ele os vê como devem ser vistos, em conjunto com as dívidas dos governos, a política monetária, a política fiscal, a geopolítica e a agitação social, para tentar fazer previsões sensatas e identificar ciclos que conectem tudo isso. Então, obrigado por voltar ao programa. Já faz alguns meses desde a nossa última conversa, eu acho. Bem, obrigado pelo convite. Sim, temos que olhar para tudo, porque tudo está conectado. Eu já disse muitas vezes, você não vê guerra quando todo mundo está satisfeito e feliz. Sabe, é preciso desacelerar a economia e aí surgem as tensões, sabe, a agitação civil, a guerra, o que for. Mas é que quando todo mundo está satisfeito e feliz, não há problema. Então, acho que minha primeira pergunta seria: o que tem chamado sua atenção hoje em dia, ou tirado seu sono à noite? Porque há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vemos o desmonte da geopolítica. Vemos o desmonte do sistema econômico internacional. Muitas vezes, parece haver uma ausência completa de diplomacia, problemas sociais e assim por diante. Para onde você vê o mercado e a geopolítica caminhando? Basicamente, estamos falando de, eu acho, dois chefes de Estado realmente descontrolados, Netanyahu e Zelensky. E o que quero dizer com isso é que eles não se importam de verdade com o resto do mundo. É o que eles querem. Ponto final. Trump suspendeu algumas das sanções contra a Rússia para tentar aliviar os preços do petróleo, e Zelensky diz de jeito nenhum e começa a atacar todas as refinarias. Então, temos esses conflitos. Não é isso que eu quero. Então, eu diria que não estamos alinhados. E aqui nos Estados Unidos, isso é praticamente entendido. Quer dizer, a imprensa pode não querer dizer isso, mas esta é a guerra de Netanyahu no Irã. Ele foi o único chefe de Estado a ser levado para a sala de situação. E sabe, você olha para aquela guerra e é o Netanyahu clássico. A estratégia dele sempre foi assassinar o chefe de Estado, ou chefe de um partido, ou algo assim, e ele acha que vence automaticamente. Então venderam para o Trump a ideia de que ele sabia onde o Ayatollah estava. Nós o matamos no primeiro dia e vencemos. E fizeram uma comparação com, sei lá, a Venezuela. Mas sabe, ele vinha apresentando essa ideia desde 1996 para praticamente todos os presidentes até agora. E eu questiono se honestamente a inteligência que deram ao Trump era confiável. Quer dizer, eu tive algumas discussões com algumas pessoas e disse que eu teria assegurado o Estreito de Hormuz antes de a primeira bomba cair. E foi tipo, bem, sabe, como você sabia? Eu disse, como vocês não sabiam? Sabe, em todo jogo de guerra de que eu já ouvi falar, 10 anos antes, eles iam lá e tomavam o Estreito de Hormuz. Então eu questiono a competência nisso. E agora, acho que o problema com o Trump é que ele não quer admitir que cometeu um erro. Então recuar nos bombardeios e passar para sanções é, na verdade, admitir que os bombardeios não funcionaram. E as sanções também não funcionam. Quer dizer, não há evidência de alguém ter imposto uma sanção que funcione. Impusemos sanções a Cuba em 1960. Elas ainda estão lá, certo? Temos sanções contra a Rússia, quer dizer, contra o Irã. Obviamente elas não funcionam. Talvez façam algumas pessoas se sentirem melhor. Sabe, por bravata, fizeram alguma coisa. Mas não há nenhuma evidência real de que esse tipo de sanção tenha de fato conseguido derrubar um governo ou algo assim, certo? Principalmente porque, quando você faz isso, pegue a Rússia como exemplo, as pessoas não culpam o Putin. Elas sabem quem está fazendo isso. E também não querem admitir porque o Putin era tão popular e tinha mais de 70%.
principalmente porque quando Yeltsin recorreu a ele, Yeltsin estava sendo atacado pelos neoconservadores nos Estados Unidos que tentavam emplacar Berezovsky e uma mudança de regime. E dentro da Rússia, os velhos comunistas tinham apresentado um pedido de impeachment. Então eles estavam tentando levar o país de volta para o outro lado. E foi por isso que Yeltsin recorreu ao Putin. Ele não era um oligarca nem um comunista. E foi por isso que ele era tão popular. As pessoas comemoraram. Mas no Ocidente, como ele basicamente impediu a tentativa deles de mudança de regime, tudo que ouvimos do Ocidente é que ele é mau, que é isso, que é aquilo, porque ele os derrotou. E no Irã continuam dizendo, ele quer invadir a Europa, como se ainda estivéssemos na época de Khrushchev. Naquela época era uma guerra filosófica. Sabe, o comunismo é melhor que o capitalismo e nós vamos enterrar vocês. Isso fracassou em 91. Quer dizer, não há nada na Europa que Putin realmente possa tomar. Quando o Japão entrou na Manchúria, por exemplo, foi por recursos naturais. Tem que haver algum tipo de benefício nisso. Mesmo se você voltar à antiguidade, não vai encontrar Alexandre, o Grande, dizendo, vamos tomar esta cidade, o que vamos ganhar com isso? Nada. Vamos simplesmente fazer isso. Sabe, eles fizeram isso pelos despojos. Então, quando não há benefício econômico nisso, não vejo como isso possa ser realista. Minha preocupação é toda a propaganda em torno disso. Mas Putin chamou isso de operação especial, e era basicamente para defender os russos no Donbass. Quero dizer, nós tínhamos escritórios em Kiev e em Donetsk, então posso dizer que as pessoas dos dois lados nem sequer falavam umas com as outras. O ódio ali era sistêmico. Mas Zelensky começou a atacar refinarias e o comércio eletrônico e assim por diante na Rússia. E ele disse abertamente que está tentando influenciar as eleições de setembro na Rússia. Por quê? Você acha que vai atacá-los e eles vão hastear a bandeira branca e dizer, desculpe, nós desistimos, nós nos rendemos? Não vai acontecer. É como esperar que o Irã ligue para Netanyahu e diga, venha jantar aqui. Não é realista. E é isso que me preocupa, porque é mais provável que os linha dura, como Medvedev e outros, ganhem espaço. E já dá para ver a pressão. Há algumas semanas, o Kremlin mudou a definição de operação especial para estamos em guerra com a Ucrânia. Isso é significativo. É resultado dos ataques de Zelensky ao comércio e coisas do tipo. Então, quando você olha para a geopolítica, para sanções e coisas dessa natureza, nenhum governo pode simplesmente levantar a bandeira branca e dizer, tudo bem, desculpa. E essas pessoas, esses belicistas, nunca enxergam além da ponta do próprio nariz. Você pode procurar o pedido de desculpas de Tony Blair pela guerra do Iraque. Está no YouTube. E ele diz, achamos que estávamos libertando o povo do mal de Saddam. Não percebemos que estaríamos submetendo essas pessoas à violência sectária. É disso que eu estou falando. Eles não pensam além do primeiro passo. Tiramos o Ayatollah. E o que vem depois? Ninguém parece pensar nisso. Vocês tiraram Saddam. Certo, e eles acabaram com o ISIS, cortando cabeças de pessoas e coisas assim. Eles não pensam adiante. E eu realmente questiono a competência dessas pessoas, sabe? É como se fosse, tudo bem, eles odeiam Putin. Você remove Putin e o que você ganha? Talvez Medvedev, quero dizer, fica pior. Não vai melhorar. Então eu realmente questiono muitas dessas pessoas que vêm com esse tipo de coisa no mundo geopolítico. Conheço algumas delas e só balanço a cabeça. Eu simplesmente não vejo nelas uma estratégia coerente além do primeiro passo. Beyond step one. Bem, eu fico pensando, você ouve alguma coisa de líderes europeus, ou imagino de especialistas, discutindo qual é o modelo econômico daqui para frente? Porque parecia que depois da Guerra Fria e da era hegemônica, essencialmente o plano europeu era ser o parceiro júnior dos Estados Unidos. Isso meio que definia seu papel geopolítico, seu modelo econômico. E em relação à Rússia, embora seja o maior país da Europa,
ela não deveria ter assento à mesa na Europa. Mas, por causa da força coletiva do Ocidente, ainda deveria olhar para o Ocidente em busca de liderança e seguir as decisões. Mas agora que os Estados Unidos estão bem, mudando seu foco para o hemisfério ocidental, o leste asiático, e a Europa já não é tão importante, já não é realmente um multiplicador de força, vemos isso se manifestar numa crise geopolítica. E não está claro qual é agora o modelo econômico para os europeus. Eles não têm nenhuma soberania tecnológica. As economias deles não vão bem. E as indústrias deles também não estão realmente preparadas para essa digitalização. E quando a guerra com a Rússia previsivelmente eclodiu, o único plano econômico deles parece ser confiscar ativos russos, enquanto os russos estão se voltando para a China. E pelo menos sabe, o pequeno prêmio de consolação era a suposição de que uma guerra com a Rússia traria os americanos, pelo menos, de volta para mais perto da Europa. Assim, restauraríamos o antigo modelo. Mas os Estados Unidos, em vez disso, parecem estar tentando, muito rapidamente, terceirizar toda a guerra para os europeus e se distanciar dela. Então eu só acho que sim, é uma grande pergunta. Mas como você vê o modelo econômico dos europeus daqui para frente? Por quero dizer, da minha perspectiva, não há muitos sinais positivos. Bem, como vocês sabem, me chamaram quando estavam criando o euro. E eu disse a eles, olhem, vocês precisam consolidar as dívidas. E na época foi Helmut Kohl quem não permitiu que o povo alemão votasse. E ele presumiu que eles se oporiam à consolidação das dívidas, como um resgate para a Grécia, a Itália ou algo assim. E eu os avisei, vocês não vão conseguir competir com o dólar. E eles me disseram que só precisavam aprovar o euro. Depois se preocupariam com as dívidas. O problema aqui é que, como operador, eu posso pegar o telefone e dizer, compre para mim 10 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na Europa, eu ainda tenho que tomar a mesma decisão como se o euro não existisse. Ainda tenho que dizer, eu quero a Alemanha, quero a França, quero a Bélgica, quero a Itália. É como se o euro não existisse, porque vocês nunca consolidaram a dívida. E esse provavelmente é o cerne do problema da Europa. Agora, como exemplo, temos uma moeda única nos Estados Unidos. Mas há 50 estados, e cada estado tem uma classificação de crédito diferente, de acordo com suas políticas. Então, o que se viu em 2010, quando a Grécia entrou em dificuldade, foi que isso virou um contágio. Os operadores imediatamente disseram, quem é o próximo? Ah, a Espanha. Certo, isso aconteceria nos Estados Unidos. Se, digamos, a Califórnia quebrasse, os operadores diriam, qual é o próximo estado? Ah, Illinois. Eles não vão atrás do governo federal. E eu sugiro ler as memórias de Herbert Hoover, um capítulo sobre 1931, quando a maior parte da Europa deu calote e a Grã-Bretanha até suspendeu seus pagamentos. E ele descreve exatamente o que estou dizendo. Ele diz que o capital agia como um canhão solto no convés de um navio, disparando para todos os lados, como se estivesse em meio a um furacão. Ele disse que se movia tão rapidamente que eles não conseguiam descobrir para onde iria em seguida. Então esse é o verdadeiro risco para a Europa. Se um país entra em apuros, isso cria um efeito de contágio, porque não há uma dívida consolidada. Nos Estados Unidos, como eu disse, haveria um contágio entre os estados, mas isso não afetaria o governo federal. São coisas separadas. Então, é basicamente isso que você precisa analisar. Como você disse, dá para voltar aos historiadores da antiguidade, certo? Salustio, que era um historiador em Roma, disse a mesma coisa. Ele disse que quando Roma conquistou Cartago, deixou de ter um grande inimigo externo. E o que aconteceu? Os grupos começaram a brigar entre si. Isso criou desunião. E acho que é em parte por isso que Bruxelas precisa continuar dizendo que a Rússia quer invadir, para manter viva essa unidade. E isso, como eu digo, remonta aos tempos antigos. Os governos sempre reagem da mesma forma.
A natureza humana não muda de verdade. Nossa tecnologia pode mudar, mas a natureza humana continua a mesma. Então acho que a única forma de realmente salvar a Europa vai ser uma reforma monetária. É preciso reconhecer os erros, consolidar a dívida e abandonar essas sanções e coisas dessa natureza que até o Trump está adotando. Eu discordo disso. Isso ainda é marxismo. Eu acredito mais em David Ricardo, que cada país deve olhar para sua vantagem comparativa. Look at its comparative advantage. You don't grow a head of lettuce in Saudi Arabia. Você não cultiva um pé de alface na Arábia Saudita, no deserto. Vai custar $10 por unidade, quando você pode comprar de outra pessoa por 50 centavos. Então quero dizer, cada um tem sua própria vantagem comparativa. E não deveria ser. Bem, quando você impõe tarifas e coisas dessa natureza, acaba reduzindo o padrão de vida. Porque na prática está dizendo que o consumidor agora tem de pagar por aquelas pessoas que estão recebendo acima do que deveriam. Certo? Você está subsidiando a mão de obra, o que aumenta o custo de vida da pessoa média. Então são questões econômicas sérias que precisam ser separadas da política. E esse é o nosso grande problema. Sabe, a política tende a ser mais política do que ciência econômica. Mas, se você olhar para os Estados Unidos, que agora tem uma dívida de 40 trilhões de dólares, a situação também não vai bem no mercado de títulos. Para onde você vê isso caminhando? Os Estados Unidos estão entrando em uma grande crise econômica? E se sim, para onde vai o dinheiro seguro nesses períodos? Bem, dá para ver que os Estados Unidos tendem a ser um porto seguro em tempos de problemas geopolíticos. Quer dizer, muita gente vem prevendo uma quebra no mercado de ações, a pior em 150 anos e tudo mais. E eles estão errados há mais de um ano. Porque, como você sabe, temos escritórios no mundo todo, em Dubai, e também estamos na China. Então, conseguimos ver por que as pessoas realmente movimentam seu dinheiro. E, quando a Suíça começou a confiscar os ativos de qualquer pessoa que fosse russa, alegando, você conhecia o Putin, quer dizer, isso foi uma violação grave do direito internacional. Então, o dinheiro inteligente saiu da Suíça e foi para Dubai e Singapura. Então, o Irã enviou mais mísseis e drones contra Dubai do que contra Israel. Por quê? Porque Dubai é a capital financeira, certo? Eles tinham lá uma instalação de IA, na qual gastaram cerca de 30 bilhões de dólares para criar. E todo mundo está na cidade, Amazon, OpenAI, todo mundo está lá. Então eles a atacaram, não a destruíram, mas a tiraram do ar por cerca de uma semana. Nem conseguimos enviar cabos ou qualquer coisa para nossa equipe lá. Então, o sistema bancário caiu. E a maioria das pessoas não percebe que, durante a Covid, o petróleo caiu para $6,50. Os estados do Golfo não conseguiam funcionar com esse preço. Então eles contraíram, tomaram empréstimos extensivamente. E agora todos eles também têm dívidas nacionais. Certo, então o Irã está meio que jogando xadrez em 3 dimensões aqui. Eles sabem que fechar esse estreito pode elevar os preços da energia, mas não vai prejudicar os Estados Unidos como prejudicou nos anos 70. Mas ao fechar esse estreito, o que eles fariam seria pressionar economicamente os estados do Golfo. Se esses países não conseguirem vender petróleo, aumenta o risco de acabarem dando calote em suas dívidas soberanas. Os Estados Unidos têm uma dívida nacional de 40 trilhões de dólares. No entanto, isso não é proporcional, na verdade. Eu gosto de analisar a capitalização do mercado de ações em comparação com a dívida nacional, em vez de usar a relação dívida-PIB, porque cada país usa fórmulas diferentes, certo? E o que você acaba vendo é que a dívida em relação ao mercado de ações caiu até em comparação com 1980, quando estava perto de 70% ou 80%, para algo como 50%. Então isso mostra que o capital está indo para as ações.
Em 1929, o problema era o setor privado, certo? Desta vez o problema é o setor governamental. Então o dinheiro mais inteligente tende a se afastar dos governos e das dívidas soberanas. Quer dizer, você entra numa guerra e corre o risco de saber quem vai dar calote, quem não vai conseguir pagar porque o comércio diminui e assim por diante. A arrecadação cai e é aí que acontecem os calotes soberanos. Então, se você olhar para os 3 índices dos Estados Unidos, a Nasdaq é mais de varejo, o S&P é mais institucional doméstico. S&P is more domestically institutional, and the Dow tends to be more international. E o Dow tende a ser mais internacional. Então, quando o Dow está liderando todo o resto, é o primeiro a subir. Isso mostra que capital estrangeiro está entrando, certo? Quando a Nasdaq começa a subir, essa é a bolha especulativa do investidor de varejo, certo? Então é por isso que essas pessoas têm errado. O capital, à medida que você aumenta essas crises geopolíticas no Oriente Médio, na Ucrânia e na Rússia, eu avisei que temos guerra em 4 frentes. Você tem o Oriente Médio, tem Ucrânia e Rússia, tem a Coreia voltando a se agitar, e tem China contra Taiwan. Certo? Não é como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, em que um grupo está contra o outro. São situações separadas, individuais. Então é mais como, embora o nosso computador esteja prevendo sim que estamos caminhando para uma guerra mundial. É mais como incêndios isolados, não uma coisa gigante só, sabe? Então isso não é informação de verdade. Isso tem mandado capital para os Estados Unidos. Mas aí, como você disse, você tem uma dívida de 40 trilhões de um lado, e o problema tende a ser o governo. Então Trump está perdendo muita confiança até entre as próprias pessoas dele. E eu acho que ele, com essas tarifas e essa bobagem... Olha, foi isso que todos nós aprendemos na escola anos atrás, sabe? Economia marxista e keynesiana e tudo mais. E isso fracassou, mas ele ainda é influenciado por essas ideias antigas e fica impondo tarifas sobre tudo. Para tornar a América grande de novo. Não torna. Sabe, isso só aumenta a inflação e eleva o custo de vida das pessoas. E é por isso que você vê a popularidade dele caindo. E foi isso que eu disse. Eu simplesmente não sei quem diabos está aconselhando ele, mas certamente essas pessoas não parecem ser muito competentes, geopoliticamente, economicamente, enfim, em tudo, de um lado ao outro. Vou dizer uma coisa. Me ligaram e disseram que queriam me informar sobre a Rússia. Então eu fui. Levei minha assistente comigo. Achei que seria apenas uma reunião informativa. Quando cheguei lá, me disseram que ela tinha de sair da sala. Era segurança nacional. Depois me pediram para escrever o plano de paz para o Putin e, em seguida, pediram que eu usasse meus canais extraoficiais para fazer chegar até eles. Eu disse, vocês realmente querem que eu faça isso? Isso está autorizado? Eles disseram sim. Então eu fiz. Eu consegui colocá-lo na mesa do Putin. E umas 3 semanas depois, recebi uma carta do Trump agradecendo. Então a minha pergunta é, por que vocês estão me chamando para fazer algo que o Departamento de Estado deveria ter feito? Será que era porque o Rubio sempre foi um neoconservador e contra a Rússia, e ele não aceitaria se viesse dele? Eu não sei. Tudo o que posso dizer é que colocamos o plano de paz no nosso site, então vocês podem baixá-lo de graça. Mas, na verdade, tudo o que posso dizer é que Trump fez praticamente tudo o que eu coloquei nele. E ele disse aos europeus que, sabe, eles viram aquilo. O fato de terem me chamado mostrou que Trump realmente queria a paz. Calling me in showed that Trump really did want peace. And as I said, I think he has. E como eu disse, acho que ele pelo menos mudou para sanções contra o Irã, admitindo que o bombardeio não funcionou. Então eu acho, não vou dizer isso publicamente, mas acho que isso é levantar a bandeira branca. E aí temos o outro problema das tarifas, e essa, sabe, guerra com o Canadá. Quer dizer, não faz muito sentido.
Ao mesmo tempo, Carney também não é exatamente a pessoa com quem negociar. Ele tende a ser um globalista e, portanto, não está olhando isso pela perspectiva do melhor interesse do Canadá. Esse é todo o problema que temos. Quer dizer, esses líderes, não sei de onde diabos eles vieram. Do fundo de uma caixa de Cracker Jack ou algo assim, imagino. Mas sabe, esse é o nível de tensão que está crescendo globalmente. E agora, de repente, você vê a mesma coisa na Coreia. A Coreia do Sul está dizendo que quer assumir o controle das próprias forças armadas porque não confia no Trump. Taiwan. Macron foi à China antes de Trump vencer, e a mensagem que ele transmitiu lá foi que a Europa não participaria mais de uma guerra fora do próprio território. Ou seja, limitando isso à Rússia, basicamente deixando o Oriente Médio de fora, não participaria. Mas ele também disse a Xi Jinping, não sei o quanto isso saiu na imprensa de lá ou não, que eles não viriam em defesa de Taiwan. Então, quando Trump chegou lá, Xi colocou isso na mesa. Qual é a sua posição? Você pode ver as declarações de Trump depois daquela reunião. Statements after that meeting. He said to the chip companies, I recommend you. Ele disse às empresas de chips, eu recomendo que vocês se mudem para os Estados Unidos. E eu conversei com várias pessoas no Capitólio, e elas pelo menos concordavam comigo que não estaríamos em guerra com a Rússia. Disseram que seria com a China. Elas veem a China mais como alguém que realmente está tentando expandir seu império. Não veem isso vindo da Rússia. A China está reconstruindo sua rota da seda, entrando nos países, emprestando dinheiro a eles para fins estratégicos. Então, elas veem isso como expansão e não veem essa mesma expansão vindo de Putin. Então é isso que eu tiro das reuniões de que participei. Mas acho que o problema na Europa, e eu até já disse isso sobre a OTAN, é que a OTAN existia por causa do Pacto de Varsóvia. E o problema é que quando aquilo caiu, eles realmente deveriam ter sido dissolvidos. Para manter os empregos e as aposentadorias, eles têm que dizer que Putin quer invadir. Caso contrário, por que você precisaria deles? E eu vi memorandos internos depois disso. Mudança climática. Como continuamos relevantes? Então eles não estão interessados na paz. Eles sempre vão dizer que há risco de guerra para manter os empregos. Qualquer agência governamental faz isso. Então, sabe, o que eu tenho dito em reuniões é que para criar a paz mundial, nós temos um modelo. Foi o Império Romano, certo? Durou 1000 anos. Era economicamente mais vantajoso estar dentro do que fora. Você pode fabricar um vaso na França e vendê-lo para alguém na Síria, certo? Era livre comércio. Havia rotas comerciais e tudo mais. Quando você começa a dividir tudo, é aí que você cria desunião. Se você quer paz de verdade com a Rússia, basicamente deveria defender o livre comércio. Porque aí vai haver uma empresa russa ganhando dinheiro. E ela vai dizer ao governo, o que vocês estão fazendo? Nós vamos perder. É mais um sistema de freios e contrapesos. Quer dizer, eu realmente acho que a resposta é só olhar para o Império Romano. Havia livre comércio, e todo mundo podia participar se estivesse dentro dele. Mas temos pessoas que só querem poder. Esse é o problema, eu acho. Mas quando pediram que você elaborasse esse plano de paz para encerrar a guerra com a Rússia, quais eram os principais elementos? E o que você acha que o governo dos Estados Unidos não aceitaria? Na verdade, eles aceitaram tudo o que eu disse. O acordo de Minsk que foi negociado era para permitir que o Donbass votasse e se separasse. Então Merkel veio a público, acho que foi numa entrevista Der Spiegel, e perguntaram a ela, por que você não fez cumprir isso? E ela disse, bem, nunca tivemos a intenção de fazer isso. Só queríamos ganhar tempo para a Ucrânia construir um exército. Então foi uma declaração de que eles queriam guerra. Mas o que eu expliquei foi que o Donbass deveria se separar. Essa foi a mesma solução quando a Iugoslávia se desintegrou.
Ela se desintegrou seguindo linhas étnicas. O Donbass, eles são russos, estão lá há centenas de anos. Zelensky chegou tentando proibir a língua deles, proibir a religião deles. Ah, vocês não podem mais ser ortodoxos sob Moscou. Tem que ficar sob o meu negócio. Under Moscow, you have to be under my stuff I set up here in Kiev. I mean, that's kind of like Estou aqui em Kiev. Quer dizer, é mais ou menos como o antigo Império Otomano chegar e dizer, bom, você é cristão, não pode mais ser cristão, agora você vai ser muçulmano. Quer dizer, você não faz esse tipo de coisa com as pessoas. E você não pode mais falar a sua língua. Isso não contribui para a paz. Então, basicamente, eu disse que o acordo de Minsk tinha que ser respeitado. Se tivesse sido respeitado, não teria havido guerra. E eles concordaram. E acho que essa é uma das coisas que ele disse ao Zelensky. Desista do Donbass. Não tem como eu manter isso. Para quê? Quer dizer, se você realmente voltar a 2014, ao que deu início a tudo isso, eles massacraram vários russos em Odessa, em 2014. Estavam matando essas pessoas nas ruas, depois as perseguiram até o prédio do sindicato e colocaram fogo nele, queimando-as. Foi isso que deu início a toda a questão da separação. E como eu disse, posso afirmar isso porque lido com a Ucrânia há muito tempo. Nós até tivemos uma conferência em Atenas, em que a equipe de Kiev não queria voltar de avião pela rota mais rápida, porque o avião simplesmente fazia escala em Moscou. É disso que estou falando. Isso é sistêmico. Eu tentei conversar com eles. Eles simplesmente odeiam os russos. Eu disse, vocês percebem que Stalin era da Geórgia? Ele não era russo. E o homem que tirou toda a comida da Ucrânia se chamava Kaganovich, nasceu em Kiev. Ele era judeu e estava se vingando de vocês por terem matado todos os judeus. Ele não era russo. Então quer dizer, eles não querem ouvir isso. Foram doutrinados na escola, era Rússia, Rússia, Rússia. Os fatos não sustentam isso, mas sabe, nesse ponto eles simplesmente sofreram uma lavagem cerebral. E quer dizer, no meu site há vídeos que vocês podem ver do Zelensky no palco antes de ser presidente, basicamente fazendo piadas sobre confiscar bens de judeus e russos. Ele fingiu ser como Soros, fingiu ser cristão, casou-se com uma moça cristã, seus filhos são batizados. Só depois que se tornou presidente, de repente disse que era judeu. E isso foi em grande parte, eu acho, para esconder o fato de que ele era sabe, que fazia parte dos neonazistas, dizendo o mesmo que Soros dizia. Tenho amigos em Israel e eles dizem que ele não é judeu. Então, sabe, são todos esses conflitos e coisas assim. Como é que você resolve tudo isso? Não faz um lado estar certo e o outro errado. Eu simplesmente não vejo como vocês vão chegar a uma solução. E veja Irã e Israel. Quer dizer, é religioso. É o meu Deus contra o seu Deus. Ucrânia, eu tentei, você não consegue conversar com eles. Se você fosse a Kiev e levasse uma garrafa de vodka russa, teria sorte se não quebrassem a garrafa na sua cabeça. São preconceitos e ódios sistêmicos que vêm de muito tempo. Quer dizer, fui chamado quando a Iugoslávia estava prestes a se desintegrar. E eu nunca vou esquecer. Disseram, sabe, eles mataram 600 de nós e nos jogaram numa vala comum. E eu achei que tinha perdido alguma coisa no noticiário. Eu disse, meu Deus, é mesmo? Então quando isso aconteceu? Uns 700 anos atrás. Eu disse, certo, essa aí. Essas coisas, especialmente nos Balcãs, simplesmente continuam vivas, porque a região já foi ortodoxa, cristã ocidental, muçulmana, e você tem todos esses grupos que conquistaram aquela área em momentos diferentes. Então você tem todos esses bolsões de diferentes etnias, e eles simplesmente permanecem. Sabe, eles se lembram do que fizeram uns aos outros. E acho que foi Bismarck quem previu a Primeira Guerra Mundial. Ele disse uma grande guerra virá para a Europa e virá dos Balcãs. Você pode pesquisar isso. Ele estava certo. Então é difícil dizer, mas eu realmente não vejo isso. Não acho que essas duas guerras possam ser interrompidas. E é a mesma coisa com a China e Taiwan. É mais uma questão psicológica. Coreia do Norte contra a Coreia do Sul.
Isso ainda é aquela velha coisa de comunismo contra capitalismo. Mas essas não são disputas que se negociam facilmente. These are not disputes that are easily negotiated. Mas como você vê, só uma última pergunta, como você vê a Rússia e a China ajustando suas economias daqui para frente? Porque, obviamente, elas estão preocupadas com a dívida insustentável no Ocidente e também com a instrumentalização de qualquer dependência econômica. Elas não confiam mais no sistema financeiro. Vão simplesmente migrar mais para o ouro, para uma arquitetura financeira própria? Ou como você vê isso? Elas vão se aproximar mais ou vão competir entre si? Como você vê os próximos passos delas? Quer dizer, acho que é isso que você está vendo. Eles criaram um sistema CIPS depois que os Estados Unidos, sob o governo Biden, tomaram aquela decisão estúpida de tirar a Rússia do SWIFT. E você está vendo essa mesma loucura agora, com o Bessent ameaçando qualquer um que negocie com o Irã. Vamos tirar vocês do sistema do dólar. Vocês estão destruindo a economia mundial, indo exatamente na direção oposta a que deveriam seguir. E essa é a principal razão pela qual a China vem vendendo títulos da dívida dos Estados Unidos e da Europa e migrando para o ouro. O problema do ouro é que ele não rende juros. The problem with gold is it does not earn interest. It costs money to store it. Custa dinheiro para armazenar. Mas o que eles estão fazendo? Eles não estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Eles acham que vai subir. Mas essa não é a questão. A questão é que você entra numa guerra e tem todo mundo batendo esses tambores de guerra. Aí você deixa de ter a dívida do seu adversário. Por que eles pagariam os juros enquanto você mantém essa dívida? Eles não vão fazer isso. Vão dar calote. Historicamente, é assim que sempre funciona. Então, só para argumentar, se os Estados Unidos e a China entrassem em guerra, os Estados Unidos simplesmente dariam calote em qualquer dívida que a China tivesse. Então, migrar para o ouro é algo neutro. So moving to gold is neutral. It's not advantageous because they don't earn income from it. Não é vantajoso, porque eles não ganham renda com isso. Isso tem um custo. Então, dessa perspectiva, muda o balanço econômico. Mas é contra isso que eu argumento. Eles estão indo exatamente na direção oposta. Como eu disse, o que o Império Romano mostrou é o caminho a seguir, mas eles vão na direção contrária. Então você tira todos esses países do sistema do dólar e aí não há comércio mundial. Toda a economia entra em colapso. Minha experiência com esses caras como eu disse sobre Tony Blair, eles não enxergam além do próprio nariz. Preciso impedir que eles ajudem o Irã. E o que vem depois? Eles não sabem. Não tem plano B. Acho que esse é o verdadeiro perigo que enfrentamos. I think this is the real danger we have. Just total incompetency in a lot of these governments at this stage. É pura incompetência em muitos desses governos neste momento. E eles só se preocupam com a próxima eleição. Só se preocupam com o que está bem na frente do nariz deles. É só isso. Não há nenhum planejamento de longo prazo. Participo de reuniões há muito tempo. Lembro de uma das primeiras, lá em 81. Eu me reuni com o Tesouro dos Estados Unidos quando Volcker mantinha os juros em 14%. Eu disse, pessoal, a dívida nacional vai dobrar até o fim da década. E muito calmamente eles me disseram, sim, Marty, vamos pagar de volta com dólares mais baratos. Eu só olhei para eles e imagino que vocês saibam o que estão fazendo. Então, desde então, basicamente eu não vejo nenhum planejamento de longo prazo para nada. Os governos vêm tomando empréstimos desde a Segunda Guerra Mundial, sem nenhuma intenção de pagar nada de volta. Eu os avisei que isso no fim entra em colapso. Os gastos com juros vão superar tudo e, tirar espaço de todas as outras despesas. Nos Estados Unidos, os juros neste ano superaram os gastos militares. E eles simplesmente olham para você como se você tivesse vindo de Marte. E bem, a desculpa que eu ouvi é, sim, mas nós somos o governo. As pessoas sempre compram nossos títulos. A história diz que vocês estão do lado errado nisso.
Então eu realmente não acho que isso precisa sim chegar a um ponto crítico. Nosso computador praticamente mostra isso para 2032. E então o que você está vendo agora é a pressão. E a União Europeia provavelmente vai acabar se desfazendo por volta de 2029, porque você está vendo a tensão entre os Estados-membros. A Itália disse que eles deveriam emitir mais títulos centralizados. Recentemente interferiram em eleições na Romênia e na Hungria. Eles até ameaçaram que se a AfD vencesse na Alemanha, derrubariam o governo. Então fizeram a mesma coisa na Itália. Tudo gira em torno de manter o poder deles. E esse é o problema. Eles projetaram deliberadamente o sistema em Bruxelas para garantir que o povo não tivesse o direito de votar e realmente mudar essas políticas. As pessoas que ficam nos bastidores e tomam essas decisões não se submetem a eleições. Úrsula não é eleita pelo povo. Ursula isn't elected by the people. Então, infelizmente, isso foi mal planejado e os antigos ressentimentos ainda estão lá. Eu estava em Atenas quando Merkel se recusou a socorrer os bancos gregos e as pessoas protestavam, sabe, andando pelas ruas com uniformes nazistas. Então elas se lembram dessas coisas. Elas não desaparecem. Acho que é a língua que faz isso. Eu vi um documentário sobre quando Roosevelt tentava levar os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. Eles foram a Boston, e Boston é majoritariamente irlandesa, e disseram, vocês realmente esperam que a gente mande nossos rapazes para defender a Grã-Bretanha depois do que eles fizeram com a Irlanda? Não dava para convencê-los. Foi preciso Pearl Harbor para isso. Quer dizer, esses ressentimentos entre os povos. Acho que provavelmente a questão número 1 que mantém as pessoas separadas é a língua. E em segundo lugar, vem as diferenças étnicas entre os países. Bem, eu não esperava nenhuma visão otimista sobre o futuro, mas suponho que a sua previsão mostre para onde estamos indo agora. Só que parece que o colapso econômico torna difícil prever as consequências políticas que ele terá. Porque, bem, a União Europeia, eu acho, faz sentido enquanto é capaz de proporcionar benefícios econômicos aos seus Estados-membros. Quando os interesses ficam divergentes demais, sim, ela vai se desintegrar. Mas há tantos desdobramentos econômicos acontecendo no momento. Vai ser... Eu também acho que é uma questão cultural. E tentar forçar, como a Úrsula estava fazendo com a Hungria, eles não querem mudar a própria cultura, e você está dizendo, não, vocês têm que mudar. Sabe, não existe uma solução única que sirva para todos. Acho que esse é todo o problema de um governo centralizado assim. Porque temos o mesmo problema nos Estados Unidos. Entra um democrata e os republicanos ficam todos revoltados. Entra um republicano e a Califórnia diz, queremos nos separar. Acontece merda. Parece que há grupos na Europa e nos Estados Unidos que mais ou menos acho que a situação econômica está causando essa tensão. E isso está simplesmente se tornando sistêmico em todos os lugares. Isso não se limita apenas à Europa ou aos Estados Unidos. Então acho que o lado otimista é o seguinte. Passamos por esses períodos de reforma política, mas você só chega à reforma política depois de sentir a dor. Alguém sabe, a pessoa comum precisa dizer, isso não funciona. Aí vem a mudança. Mas as pessoas não vão mudar porque pensam, tudo bem, vamos simplesmente mudar mais um pouco. Parece uma boa ideia. Sabe, isso não acontece. Historicamente, as formas republicanas de governo são sempre as piores, porque nem sempre elas realmente representam você. Se posso dizer que nos Estados Unidos eu posso concorrer ao Congresso. Eu vou dizer tudo o que você quer ouvir. Sabe, vou salvar as baleias, não vai chover no domingo, o que você quiser. Mas aí eu chego lá, no primeiro dia tem uma reunião, parabéns, é assim que funciona.
E se você olhar apenas os votos, eles seguem a linha partidária. Então os caras na sala dos fundos tomam as decisões. E eu conheço gente no Congresso. Já lidei com isso. É o presidente da Câmara que decide de qual comissão você vai participar. Se você não for um bom menino, não consegue a comissão que quer. Eles vão te colocar numa comissão de cestaria ou coisa parecida. Então, se você quer entrar no jogo, tem que fazer o que eles mandam. Aí você consegue entrar na comissão que quer. Isto é política, às vezes poder demais. Infelizmente, essa é a realidade com a qual temos que lidar. Eu queria poder te dar uma visão mais otimista. Mas veja, a luz no fim do túnel é que podemos reformar tudo isso. Se você examina quais são os erros, então podemos recomeçar. Certo. Passamos por esse tipo de coisa mais ou menos a cada 300 anos. Antes, era derrubar a monarquia. Eles cometeram o erro de adotar repúblicas. Eu acho que uma democracia direta é melhor, onde nós tomamos a decisão de verdade. Vamos entrar em guerra com o Irã? Sim ou não? Nós decidimos isso, não algum cara numa sala dos fundos. Certo. E onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? ArmstrongEconomics.com. ArmstrongEconomics.com. É totalmente gratuito. Você não precisa informar nenhum e-mail. A gente não manda 50 e-mails tentando vender um pântano na Flórida ou algo assim. Tentamos manter isso como um fórum aberto para o mundo inteiro, porque temos escritórios em todos os lugares. Então, sabe, temos clientes em todos os continentes. Por isso tentamos ouvir o ponto de vista de todo mundo. É assim que funciona. Estamos todos juntos nisso, não importa onde estejamos. Vou deixar um link na descrição. E bom, muito obrigado por dedicar seu tempo. Bem, eu que agradeço o convite. Espero que as coisas estejam bem por aí. Well, thank you for inviting me and hope things are okay over there.